Quais são as principais tecnologias no Microsoft Azure? Essa é uma pergunta que eu recebo com uma grande frequência. Eu já gravei alguns vídeos dessa série de vídeos para a sua formação, para a sua capacitação, para a sua imersão em Azure. Caso você não tenha visto esse vídeo também está disponível no meu canal do YouTube, onde você pode visualizar o vídeo que fala Introdução a Cloud Computing. O que é Azure, o que é Cloud, quais são os benefícios da computação em nuvem. Eu sempre gosto de fazer referência a alguns vídeos. Caso você não tenha visto todos, você tem a possibilidade de fazer a sua imersão. São vídeos curtos, são vídeos rápidos, para que você possa dominar todo o conceito de computação em nuvem. Para você que é um profissional que está entrando na área agora de tecnologia da informação, na área de TI, no viés de computação em nuvem, especificamente em Microsoft Azure, ou você que já é um profissional da área de TI e busca aprimorar os seus conhecimentos e alavancar a sua carreira em TI com computação em nuvem com Microsoft Azure. Meu nome é Josué Vidal, sou palestrante, instrutor e arquiteto de soluções em nuvem. E nesse vídeo eu vou te apresentar quais são os principais benefícios e quais são as principais ferramentas, quais são as principais tecnologias dentro do Microsoft Azure, que com certeza vai ajudar um tanto você que está iniciando a tua formação, os seus estudos em Azure, e para você que já está na jornada de computação em nuvem. Então vamos começar falando de infraestrutura como serviço. Depois nós vamos falar sobre plataforma como serviço e depois software como serviço. Quando a gente fala de infraestrutura como serviço, de principais tecnologias, está diretamente relacionado à parte de computação. Nesse slide você pode observar que a gente tem toda a parte de máquinas virtuais dentro do Azure e existe um outro recurso que é a criação da máquina virtual Scale Set. Poxa, Vidal, qual que é a diferença de uma máquina virtual e máquina virtual Scale Set? Veja só, se você cria uma máquina virtual no Azure, você tem recursos que garantam disponibilidade daquela máquina e além disso, escalabilidade daquela máquina, que essa máquina tenha crescimento? Sim, você tem essa possibilidade. Veja só, eu instalei uma máquina virtual, um Red Hat. Defini que eu quero algumas opções de disponibilidade. Eu quero que essa máquina esteja disponível, que é um recurso que eu vou explicar à frente, chamado Availability Set. Muito bem. Qual é a diferença de Virtual Machine para Virtual Machine Scale Set? Veja só. Quando eu tenho uma única máquina virtual, se essa máquina virtual ela alcançar 70% de processamento de CPU, ela vai ser sobrecarregada. Ela pode bater 100% e ela pode ficar executando ali, obviamente, sobrecarregada. Quando eu falo de Virtual Machine Scale Set, eu coloco um trigger, eu coloco uma política informando o seguinte. Se essa máquina virtual chegar a 70% de processamento, eu quero que você provisione uma outra máquina idêntica a essa, para que eu possa fazer o balanceamento de carga. E se a segunda máquina chegar em 70%, eu quero que provisione uma terceira máquina. Então eu consigo definir uma política de até o limite máximo de máquinas virtuais que eu vou estabelecer, que eu vou permitir que seja adicionado, levando em consideração sempre esse threshold de 70% de processamento. Obviamente, se diminuir abaixo de 20% 25% o processamento dessa nova máquina virtual, todo esse procedimento vai ser descomissionado. Da mesma forma que Virtual Machine Scale Set, eu crio novas máquinas, eu descomissiono as máquinas conforme baixa o processamento. Essa é uma grande diferença entre Virtual Machine e Virtual Machine Scale Set. Você pode se perguntar, poxa Vidal, em quais são os cenários que eu vou utilizar Virtual Machine e Virtual Machine ou Virtual Machine Scale Set? O ponto importante é você levar em consideração os requisitos de negócio e os requisitos técnicos dentro do desenho da tua solução e desta forma você consegue avaliar qual recurso faz sentido para a tua necessidade. A gente precisa colocar um estudo de caso. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho um requisito
que é publicar um site, publicar um website. Eu tenho que esse website é um website de uma aplicação que é um e-commerce que está rodando ali por trás. Muito bem, eu tenho uma necessidade que em determinadas campanhas de receber um volume alto de acesso, diferente do normal. Nesse contexto, está diretamente relacionado ao quê? A necessidade de você trabalhar com Virtual Machine Scale Set. Você vai criar uma imagem, vai publicar essa imagem dentro da sua estrutura e vai subir a máquina virtual. Se esse seu e-commerce receber acima de 5 mil, 10 mil, sei lá, independente do número de usuários que chegar, o processamento pode ser elevado. Neste momento, o seu ambiente de Virtual Machine Scale Set provisiona novas máquinas. Desta forma, a performance e a experiência do usuário não é afetada por lentidão ou por indisponibilidade. Caso você tivesse selecionado somente Virtual Machine, você poderia ter problemas, porque a máquina virtual tem um teto de processamento ali. Como que eu resolvo o problema de performance de uma máquina virtual? Quando eu seleciono só uma, eu tenho que ir até a máquina e fazer um resize da máquina. Eu aumento o tamanho da máquina. Isso é possível também, né? Eu vou lá, aumento o tamanho da máquina e, claro, e aí, a partir disso, eu consigo atender essa... Mas quando eu aumento o tamanho da máquina, eu tenho que reiniciar a máquina e tal. Eu tenho uma pequena indisponibilidade. Então, é de extrema importância avaliar requisitos de negócio, requisitos técnicos e, a partir disso, compor o melhor serviço dentro do Azure. Lembrando-se que o Virtual Machine Scale Set são serviços disponíveis dentro do Azure numa perspectiva de infraestrutura como serviço. Poxa vida, o que é esse tal de Availability Set? Availability Set é um recurso dentro do Azure que permite com que você consiga aumentar a disponibilidade da tua máquina virtual. Veja só, quando você cria uma máquina virtual no Azure, como que funciona? Esta máquina virtual, ela, por padrão, por default, ela não tem nenhuma propriedade de disponibilidade. O que significa isso? Significa que a qualquer momento pode sofrer alguma manutenção nos data centers do Azure ou até mesmo possa ter alguma falha física, algum hack ter algum problema, algum erro técnico ou alguma falha técnica propriamente dita. Nesse caso, a sua máquina vai ficar indisponível porque crashou um hack, crashou um disco, um storage, queimou o filtro de rede, de linha, de energia, caiu energia de um determinado hack. Problemas técnicos de um data center tradicional. A sua máquina virtual pode... Poxa, Vidal, mas a cloud não é tudo disponível? Sim, a cloud é tudo disponível, desde que você determine o que você precisa, né, de disponibilidade. Se você não selecionar que você precisa de disponibilidade, o Azure, Microsoft, não vai adivinhar que você precisa de alta disponibilidade para aquela máquina virtual. Por padrão, ela vem sem disponibilidade. Tá, ok? Então, quando a gente fala de Availability Set, é um recurso que permite que toda virtual machine, toda máquina virtual criada, é criado um clone dessa máquina virtual em um outro hack é criado um novo clone num outro domínio de falha e num outro domínio de atualização. O que é domínio de falha no Azure? Domínio de falha é se tiver exatamente uma falha física. Então, quando eu crio a minha VM ela é provisionada no hack número 1. Mas um clone dela é provisionado no hack número 3. Porque eu tenho ambientes físicos totalmente apartados do hack 1 para o hack 3. São segregados fisicamente esses hacks a nível de network, a nível de storage, a nível de rede, a nível de compute. Eles são segregados. Então, a Microsoft, quando você seleciona a opção Availability Set, ele cria um clone disso no hack de número 3, por exemplo. Isso é o domínio de falha, né? Além disso, o Azure cria para você, dentro do recurso do Availability Set, quando ele cria essa máquina
virtual, ele cria num outro domínio de falha e num outro domínio de atualização. Significa que, se essa máquina virtual sua, ela está em algum switch ou algum storage, e se eu for fazer alguma manutenção, se o Azure, na verdade, for fazer alguma manutenção, atualizar um patch, fazer alguma atualização, atualizar um firmware, né, dentro do Azure, não vai afetar a outra máquina virtual, que são storages diferentes, são switch core diferentes, são estruturas diferentes a nível de domínio de atualização. Então, quando a gente fala de domínio de falha é físico, domínio de atualização é alguma atualização que tenha de hotfix, por exemplo. Ok? Então, isso é a Viability Set, é essa disponibilidade. Tá? Poxa, Vidal, como que eu gerencio esse clone? Eu não quero que clone para o 3, eu quero que faça o clone para o 4, 5... Não, você não gerencia. Você está selecionando uma opção de Availability Set. O Azure vai fazer a gestão para você e vai garantir que essa máquina esteja sempre disponível para você. Caso contrário, o que ia acontecer? Você poderia receber um e-mail da Microsoft informando o seguinte, a sua máquina vai entrar em manutenção do dia tal a tal, porque eu vou fazer a manutenção no storage. Ponto. A máquina fica indisponível. Ou você poderia simplesmente tentar acessar a VM e não conseguir, porque deu algum problema físico. Tá? Então é de extrema importância quando você levanta os requisitos do seu cenário para trabalhar com Azure, para subir ambientes no Azure, entender as necessidades. Eu preciso ou não de disponibilidade? Sim, preciso, a Availability Set. Eu preciso ou não de crescimento em escala? Sim, preciso. Eu posso crescer horizontal ou vertical. Crescimento vertical é aumentar o tamanho da VM, o size da VM. Crescimento horizontal é multiplicar várias máquinas na horizontal fazendo clone, que é o Scale Set. Ok? É de extrema importância entender esses conceitos para você que está entrando na área de tecnologia da informação, para você que já é profissional de TI e quer aprimorar, alavancar, e isso tem que estar sólido, né? Tem que estar claro. Imagina você está ali numa entrevista e o cara fala para você, o que é a Availability Set? Como configura? Claro que em entrevistas não chega a ter uma pergunta objetiva assim. Acaba sendo justamente, eu tenho uma necessidade de publicar um ambiente com alta disponibilidade no Azure e um crescimento escalável. Quais são os recursos que eu devo utilizar? Então a resposta é justamente essa. Você deve criar uma máquina virtual com a Availability Set e também com o recurso de Virtual Machine Scale Set. E aí, a partir disso, você começa a ter ganhos dentro do teu ambiente. Ok? Poxa, Vidal, e por último ali, pessoal, com certeza não são somente esses recursos, tem vários outros, mas eu vou fazer uma boa introdução em cima desses recursos, garantir com que você consiga dar um passo de cada vez dentro da tua capacitação, dentro da tua imersão com o Azure. Vamos falar de discos. Né? Dentro do Azure eu tenho dois tipos de discos, digamos assim. Eu tenho discos gerenciados e discos não gerenciados. O que são discos gerenciados? São discos de altíssima performance, altíssimo desempenho, que são administrados, digamos assim, pelo Azure. Né? O Azure entrega um serviço de discos gerenciados. Eu vou criar o meu sistema operacional, o meu disco de sistema operacional, e quem gerencia esse meu VHD é a própria Microsoft, me garantindo ali para mim alguns níveis de disponibilidade de serviço, uma confiabilidade. Mas eu tenho outro modelo de gerenciamento de disco, que é discos não gerenciados, onde eu vou lá, eu crio o meu storage account, eu publico o meu disco e faço as configurações. Hoje no Azure eu tenho a possibilidade de criar discos até 32 tera, né? Posso criar um disco até 32 tera, é possível criar um disco no Azure. Uma vez que você entendeu essa parte de Virtual Machine Scale Set, Availability Set, discos. No Azure, o Azure possui um recurso que são recursos de famílias. Né? Quando você vai criar uma máquina virtual no Azure, essa máquina virtual, você vai ter que selecionar o tamanho dessa máquina virtual. Da família A, da família B, família F. Cada família dentro do Azure, né, é otimizada para um determinado tipo de processamento. Então eu tenho aqui, por exemplo, famílias de processamento de
otimizada para a memória, família G, família E, família M. Eu tenho VMs otimizada para processamento computacional, família F. Ou máquinas virtuais otimizada para armazenamento, para ter alto throughput de IOPS, família L, e assim por diante, né? Eu tenho família D aqui, que é bastante utilizada, né? Que aqui é General Purpose, né? Família. E tenho aqui também, dentro do Azure, toda a estrutura que ajuda e garante com que você consiga subir um SAP HANA no Azure, né? Que é a família aqui, ó, tem o SAP HANA. Tem uma outra parte que é a computação de alto desempenho, high performance, dentro do Azure, família H. Com esse slide é bem simples entender e materializar os tipos de computação em nuvem que você possui no Azure. Obviamente, cada família possui o seu número de memória, o seu número de CPU, o seu número de discos que comporta todo o processamento, né? Eu vou abrir o Azure aqui e vou demonstrar alguns cenários para facilitar um pouco o entendimento e materializar ainda mais. Estou logado aqui no Microsoft Azure, deixa eu criar uma máquina virtual e apresentar aqui alguns cenários de tamanho de máquinas virtuais, né? Eu quero materializar aquilo que eu mostrei para vocês agora. Então aqui, ó, a gente vai criar a máquina virtual. Deixa eu tirar essas opções aqui, deixa eu tirar aqui, ok. Então vejamos, eu tenho aqui máquinas virtuais, ó, tenho máquinas virtuais até 448 GB de memória, né, com 16 CPUs, máquina virtual da família G, tenho máquina virtual da família A, máquinas de entrada, né, depois máquina virtual da família B, máquina virtual aqui, família D, aqui otimizada. Você pode separar aqui por família, né? Por otimizada para memória ou otimizada para a parte de computacional. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Família E. Aqui, ó, Compute Optimization, família E. Eu tenho High Performance aqui, ó, família H. Poxa, Vidal, mas não está liberado para você? Aí, ó, é necessário, é porque o tipo de assinatura que eu estou utilizando, a minha subscription não permite aqui, eu não tenho essa liberada, né? Storage Optimization, família L. Eu tenho máquinas virtuais otimizada para GPU, né? Que é máquina virtual otimizada para otimização de imagens, ó, da linha NV, da família NV e assim por diante. Então, quer dizer, esse daqui é o slide que na prática, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma máquina virtual, eu vou selecionar aqui, digamos que eu fosse selecionar aquela máquina lá de 448 GB de RAM. Muito bem, você seleciona ela, coloquei aqui, pronto, está selecionada, né? Vou criar a minha máquina virtual, vou determinar o nome da minha máquina virtual, web, né? Determino a região. No Azure hoje possui 58 regiões. E aqui você pode visualizar, né? Que eu entrei no site aqui, ó, Azure, são 58 regiões, né? Tá aqui todas as regiões no Azure, então sempre quando a gente fala de criar um ambiente, eu tenho a flexibilidade de selecionar vários locais que possuem a região. Só explicar um pouco aqui, né? Quando a gente fala de região no Azure, né? Cada região possui um ou mais data centers, tá? Muitas pessoas ainda pensam, poxa, eu tenho região, tenho 1, 2, quantos data centers? Eu tenho 58 data centers, não é isso, tá? Além disso, eu tenho um outro recurso que eu vou explicar aqui para vocês, que é o Availability Zone, né? Availability Zone. Algumas regiões possuem o benefício de Availability Zone, né? Que é um recurso. O que significa isso? Vamos selecionar aqui o West 2, né? O West 2. E aqui, ó, eu vou selecionar aqui West Zone, né? Quantas zonas aqui e tal. E aí ele vai me dar as opções de zona aqui, ó, zona 1, 2 e 3. O que é? Lembra quando eu falei nesse vídeo e te expliquei sobre a parte de disponibilidade de máquina virtual? Estou neste momento criando uma única máquina virtual. Essa máquina virtual eu
Se eu fechar o olho e fazer um Next, Next, Finish, o que vai acontecer? Next, Next, Finish, essa máquina não vai ter recursos de disponibilidade. Não vai ter recurso de disponibilidade. Agora, se eu preciso ter recurso de disponibilidade, dentro do slide eu te expliquei o que é a Viability Set. Significa que a máquina não vai ter... Vai criar um clone dessa máquina num outro domínio de falha e num outro domínio de atualização. Mas eu tenho só que se isso acontece dentro do mesmo data center, eu tenho a necessidade de trabalhar com a Viability Zone. O que ele entrega para mim? Ele me entrega esse clone, essa disponibilidade, porém em zonas diferentes dentro da mesma região. Porque o Viability Set entrega a disponibilidade dentro do mesmo data center, em facilities diferentes, mas dentro do mesmo data center. Agora, aqui em Zone, ele vai entregar em zonas diferentes dentro da mesma região. Ou seja, um conglomerado de data centers, né? E aí eu tenho separados. Então, esse é o tal do Availability Zone, tá? Falei isso, tal. Esse não é o vídeo que eu faço uma demonstração, início ao fim, de como crio uma máquina virtual. Esse é um vídeo onde eu te explico exatamente os conceitos, bases ali para você começar a entrar no mundo de Azure Compute e facilitar a tua capacitação. Então eu encerro esse vídeo por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!